Boa noite. Creio que estamos já em direto a partir da página oficial de Venâncio Molhado no Facebook e creio que também estamos a transmitir em simultâneo no YouTube, no Twitter ou X e também no TikTok. Espero estar certo. Boa noite, moçambicanos e moçambicanas. Creio que neste devem ser 21 horas e 12 minutos neste momento, do dia 30 de janeiro de 2025. Janeiro não, dezembro de 2025. E há um dia de fazermos a transição para o ano 2026. Bom, espero que você aí em casa esteja a apanhar esta live em perfeitas condições de luz, perfeitas condições de som, de imagem. Se não tiver essas condições, pode fazer uma mensagem que a nossa produção verá a tua mensagem para fazer os devidos ajustamentos técnicos. E neste momento, queria apenas, antes de nós iniciarmos propriamente com a nossa mensagem, dizer que você que já está ligado agora a esta live, convide 30 pessoas para se interligarem também a este momento interativo, a este momento em direto, a partir da sede nacional do Partido Anamola, no gabinete do Presidente. É a primeira transmissão que a gente faz a partir do gabinete do Presidente da Anamola para o Moçambique, África e o mundo. Você que está conectado agora, chama ou partilha o link com 30 pessoas para que possam também interagir aqui conosco, para que possam fazer parte desta família, para que possam fazer parte desta comunidade. Muito bem. Bom, antes de mais, agradecemos a Deus por estes 365 dias abençoados em que a cobertura do Senhor sempre esteve sobre Moçambique. Estes 365 dias que vieram confirmar que de fato há uma luz que está cada vez mais próximo de Moçambique. Essa grande luz que vem confirmar que Moçambique está à beira de se tornar uma grande nação do mundo. Toda a honra e toda a glória nós damos ao Senhor. Amém. Bom, caros amigos, então hoje eu vou falar sem nenhum teleponto, sem nenhum ponto prévio, sem nenhum alinhamento de mensagens. Hoje é um dia para falar de coração, hoje é um dia para falar de forma aberta, sincera e para os vossos corações. E para falar em corações, deixa-me apenas agradecer e dar uma nota positiva à população da cidade de Maputo, que ontem e hoje, desde a República de Bobole, em Missão Roque, em Benfica, no bairro 25 de Junho, no bairro de Nhagói, fizemos uma festa improvisada, não estava nada programado, foi uma festa maravilhosa e que realmente desejamos-nos uns aos outros boas festas, desejamos-nos uns aos outros todo tipo de bênçãos, tanto para o final de 2025, assim como para o ano 2026. Hoje foi um dia simplesmente maravilhoso, um fortíssimo abraço bem apertado às mamanas, os papás, aos vovós, do mercado de Escalene, do mercado do Spamanine, do mercado Estrela Vermelha, da Guerra Popular em toda a sua extensão, não é? Que é longuíssimo, né? Temos mais de 7.000 vendedores que estão entre a Guerra Popular, Filipe Samuel Magaia, 25 de setembro. Portanto, se nestes últimos 2 dias tivemos contacto físico com cerca de 30.000 pessoas, direto, e a nível das nossas redes sociais, acho que é incontável o número de pessoas com quem nós interagimos. Então, para mim, um fortíssimo abraço a essas mamanas, a estes papás, a estes vovós que nós interagimos nesses últimos 2 dias, foram simplesmente maravilhosos. Bom, caros amigos, então vamos aqui começar a conversar um bocadinho, vou-me sentar um bocado. É a primeira vez que eu me sento aqui nessa secretária e a conversar convosco. O que é que nós temos hoje
para conversar com o Xitsungo, com o povo de Moçambique. Primeiro, queria dizer que o ano 2025 foi um ano atípico, um ano em que, recordo, em janeiro, deste ano, foi o período, no dia 9 de janeiro de 2025, foi o meu regresso depois de ter ficado 3 meses no exílio. A minha recepção no aeroporto de Mavalane foi maravilhosa. A população acorreu lá, digamos, uma multidão imensa, e há muitos desenvolvimentos que aconteceram até nós chegarmos em dezembro de 2025. Mas o mais importante, caros amigos e irmãos, estão aí em casa, o mais importante ainda para mim foi exatamente os últimos 3 anos. Portanto, este triênio, que é 2023, 2024, 2025. Este triênio é o triênio que eu posso considerar como o triênio do povo no poder. É um triênio, são 3 anos, em que a voz do povo moçambicano, que estava abafada, a voz do povo moçambicano que estava amordaçada, nestes 3 anos, o povo foi ouvido. Nestes 3 anos, a venda que tapava os olhos do povo para a verdadeira cidadania, para os seus direitos, para as suas aspirações, para as suas necessidades, o grito do povo foi ouvido. Portanto, foi um triênio muito interessante. Em 2023, candidatei-me digamos, a presidente do Conselho Autárquico da cidade de Maputo. Como vocês sabem, ganhamos as eleições de forma inequívoca. Até hoje, as provas disso estão na internet. Quem quiser pode fazer a consulta. E começamos as primeiras marchas na cidade de Maputo, que nunca tinham sido feitas antes. Algo inédito, fizemos 45 dias marchando. E a voz do povo foi ouvida. Em 2024, candidatei-me à presidência da República de Moçambique. Vocês sabem, ganhamos as eleições de forma esmagadora, inequívoca, sem precedentes. E, naturalmente, mais uma vez, as eleições foram roubadas, o povo levantou-se por 3 meses intensos de manifestações legais, constitucionais, legítimas, mas, infelizmente, estas mesmas manifestações legítimas e legais, elas foram ilegalmente, elas foram violentamente e criminosamente reprimidas pelo regime. Em 2025, nós iniciamos um ano e que traçamos novos desafios. Um dos desafios e um dos objetivos estratégicos que nós tínhamos era exatamente criar o nosso próprio partido. É o partido Anamola, como vocês veem aqui. E este partido, no dia 15 de janeiro, dia 15 de agosto, queria dizer, 2025, esse partido foi aprovado. E o que é hoje Anamola? Bom, em apenas 4 meses de vida, o partido Anamola tornou-se, primeiro, o verdadeiro partido de massas em Moçambique. Isso é inegável. O partido Anamola tornou-se o partido mais tecnológico em Moçambique. Introduzimos o primeiro cartão eletrónico em Moçambique. O partido Anamola tornou-se o partido com maior número de propostas legislativas. Portanto, nunca houve nenhum partido em toda a história do país que apresentasse, em apenas 4 meses de vida, tantas propostas legislativas foram recebidas, inclusivamente pelo Parlamento. O Partido Anamola também apresentou o maior número de propostas de políticas públicas. Portanto, nós apresentamos uma proposta de orçamento, nós apresentamos uma proposta de um programa de desenvolvimento para estes 5 anos, e temos muito mais propostas ainda que vão aparecer, já agora em primeira mão, daqui a pouco, já em janeiro de 2026. Vocês saibam agora em primeira mão, vamos apresentar um requerimento ao Provedor de Justiça e à Procuradoria-Geral da República para se decretar a inconstitucionalidade do Orçamento do Estado de 2026. E esta é a primeira mão, para vocês verem que já em 2026 vamos começar com propostas. E hoje,
este movimento que é a Namola, este movimento começou em 2023, alguns chamaram movimento nenancista, que hoje está claro que converteu-se a um partido estruturado, um partido muito bem assente, que está a realizar, é o único partido da oposição em toda a história que realiza eleições distritais para os seus coordenadores. Portanto, dos cerca de 154 distritos oficiais, que nós dividimos em 165 áreas eleitivas, nós já alcançamos 98% de sucesso nessas eleições, tendo cerca de 2% de casos reclamados, casos a serem tratados. E este movimento todo, a Namola, o que se tornou? Não se cingiu apenas a ser digamos assim, um movimento moçambicano. Hoje, aquilo que foi o levantamento do povo moçambicano neste triênio, 2023, 24 e 25, a consciência que os moçambicanos ganharam, deram uma lição ao mundo. Hoje, criou-se aquilo que se chama o movimento Anamalala África. Este movimento Anamalala África tem ativistas, tem políticos, tem dissidentes, tem pessoas que lutam contra ditaduras, tem jornalistas e tem muitos professores universitários, muitos intelectuais, muitos académicos da Libéria, da Quênia, da Etiópia, do Ruanda, Guiné-Bissau, Moçambique, África do Sul, e temos muitas pessoas a trabalhar na diáspora, sobretudo no ensino superior, nos Estados Unidos, no Canadá, na Malásia, que estão, digamos, associados ao movimento que se chama Anamalala África. Significa que nós, como moçambicanos, podemos nos sentir orgulhosos porque inspiramos o movimento de a dimensão africana, que na verdade é um elemento que colabora para aquilo que é o renascimento do pensamento africano, o renascimento da unidade africana, da genuína unidade africana. Então, isto é uma das questões que nós contribuímos não só para Moçambique, mas contribuímos para a África. Eu faço parte do conselho diretivo deste movimento, que chama-se Anamalala África. Portanto, esta é uma das questões fundamentais que eu queria partilhar convosco. Agora, o que é que nós queremos para Moçambique? O que é que nós queremos para os próximos anos? Bom, Moçambique, como vocês sabem, depois de 50 anos de governação do mesmo regime, em 50 anos os estudos mostram que foram desviados só para a corrupção, cerca de 40 bilhões de dólares só para a corrupção, que era dinheiro suficiente para hoje Moçambique estar entre pelo menos as 70 a 80 maiores nações do mundo. Um investimento bem feito, um investimento direcionado para aquilo que é o potencial deste país. O que é que nós queremos como Anamola? O que é que nós queremos como jovens moçambicanos? Moçambique, sendo rico com o potencial que tem, hoje Moçambique tem 9 dos chamados 15 metais raros no mundo. São poucos países que têm isso. Em vários recursos energéticos estratégicos, Moçambique está entre os 5 maiores do mundo. Tanto no gás, no petróleo, nos rubis, no ouro e tantas outras riquezas imensas. Nas florestas, temos florestas únicas que existem em Moçambique e não existem em nenhuma outra parte do mundo. Portanto, a economia azul, a economia do mar é única também. Portanto, temos recursos imensos. E é possível, com estes recursos que o país tem, com uma boa gestão, nós já avançamos em 2024, a boa parte das ideias que nós avançamos aqui ainda são válidas. Portanto, isto não foi um manifesto, isto foi um programa de governação. E uma das questões fundamentais que nós apresentamos, queremos a descentralização fiscal, a descentralização orçamental. O que isso significa? Que as riquezas que este país tem temos que parar de as concentrar todas em Maputo. Os dividendos, os impostos arrecadados, por exemplo, na indústria extrativa, que são mais ou menos 15 impostos, em vez de canalizarmos todos estes impostos apenas para o Tesouro Central em Maputo,
nós podemos descentralizar a arrecadação destes impostos e também descentralizar, digamos, a execução orçamental em função dos impostos arrecadados nas províncias e nos distritos. Essa proposta nós já apresentamos e isto pode mudar muito Moçambique. Isto pode mudar 50 anos que levou a estas chamadas assimetrias regionais, que levou este país a ser um país que nós saímos de Maputo, parece que estamos a entrar num outro país. Temos o nível de investimento em estradas, em pontes, infraestruturas públicas e económicas totalmente inexistentes fora de Maputo. E com esta ideia que nós trouxemos, esta reforma do sistema fiscal que nós apresentamos e que todos os outros candidatos acabaram imitando a ideia, é possível sem gastarmos nenhum dólar do nosso cofre do Estado, sem precisarmos aumentar a dívida pública, mudar por completo a história deste país. Estar em Cabo Delgado não ser nenhuma desvantagem para quem está em Maputo. Aquilo que o nosso coordenador do manifesto, professor Timana, chamou de interconectividade de Moçambique. Portanto, como é que o país pode se ligar, não só em estradas, em pontes, em cabotagem, mas também ligar-se em termos digitais. Portanto, a conectividade digital em Moçambique também. Temos ideias sobre isso e é o que o país está a precisar. Precisamos, com os recursos que nós temos, é possível nós termos um ensino geral gratuito para todos os moçambicanos. Com os recursos que nós temos, nós acreditamos que todas as crianças no pré-escolar possam ter vagas gratuitas no sistema público do ensino. Nós podemos ter um sistema de saúde gratuito em Moçambique para todo o povo moçambicano. Ninguém tem que morrer em Moçambique porque não teve dinheiro para pagar um serviço público. Nenhuma criança deve ficar em casa porque não houve vagas para ela ingressar no ensino primário. Isto é o que nós acreditamos, nós temos fé de que isto pode acontecer com uma governação séria, com uma governação honesta e, sobretudo, uma governação legítima, aceite pelo povo. E este é que é o grande problema que Moçambique tem. Há tronos, um lugar de liderança de uma nação. Há um trono que é um trono aceite, legitimado pelo povo. Há um trono que é aceite e legitimado pelas armas, pela força. Este é que é o problema que o país tem. Nós precisamos de um trono legitimado pelo povo. Porque o trono, quando é legitimado pelo povo, significa que esse mesmo trono tem a cobertura e está sobre o pedestal da aceitação divina. Isso é que o país está a precisar. E nós podemos ter, como já disse, um ensino gratuito em Moçambique, todas as crianças na escola, temos um serviço público de saúde gratuito e eficiente para todos os moçambicanos, temos um sistema de transporte, como eu disse, pela interconectividade, tanto física como digital, que permita que o Moçambique se ligue de norte ao sul com muita facilidade e acabar com as assimetrias regionais. Isso é possível, mas também é possível nós termos um sistema de justiça sério. Uma justiça que é uma justiça que é forte para os pobres e para os ricos. Uma justiça que é igual, uma justiça que é equitativa, se quisermos assim dizer, para todas as classes sociais. Uma justiça que não se enfraquece perante os dirigentes. Uma justiça que não trata o pobre como se fosse um estrangeiro na sua própria terra. É possível nós termos essa justiça. É possível reforçarmos os nossos procuradores, os nossos juízes, dando autonomia ao poder soberano que são os tribunais. Permitir que eles próprios possam ter um orçamento e gerir o seu próprio orçamento sem precisar que o Estado, que o Executivo faça a execução orçamental do sistema judiciário. Essa é a nossa ideia que nós avançamos. É possível termos um sistema eleitoral diferente, um sistema eleitoral que não precise de partidos, um sistema eleitoral que as magistraturas façam parte da composição do órgão eleitoral independente. É possível nós termos justiça eleitoral, é possível nós termos um governo reformado, nós termos
um Estado despartidarizado, em que não temos partido nenhum a dominar as instituições públicas. As instituições públicas sirvam exatamente para o povo e que não haja nenhum partido que coloque as suas células dentro das instituições públicas. Um serviço público impessoal, um serviço público que serve ao povo acima de servir aos bolsos. Um serviço público que serve ao povo e não serve a partidos. Um serviço público que serve ao povo e não sirva a interesses particulares, a interesses misteriosos ao interesse comum. Portanto, isso tudo é aquilo que nós pretendemos, é aquilo que nós queremos que possa acontecer em 2026, 2027, 2028, 2029. E nós vamos manter-nos fiel a este projeto, vamos nos manter fiel a este projeto, destas ideias que aqui apresentamos, para que, de fato, nós possamos ter um Moçambique feliz. Nós não tenhamos que continuar a ter essas situações que há pouco tempo vimos em Mogovolas, que agora foram assassinar garimpeiros e, como recurso a isso, dizem que não eram garimpeiros, eram membros dos Naparamas e membros do partido Anamola. Portanto, a mesma coisa que aconteceu também durante o período em que houve hostilidades militares, andavam sempre a inventar grupos, né? Vários nomes foram dados ao longo dos cerca de 30 anos depois do sistema multipartidário, vários grupos que eram inventados que diziam que colocavam em instabilidade o nosso país apenas para justificar assassinatos da oposição, assassinatos de ideias contrárias. Portanto, é possível nós termos um país diferente e nós vamos continuar a lutar por isso. Nós vamos continuar por colocar os interesses do povo acima dos interesses tanto do nosso próprio partido como os interesses particulares. Somos o único partido neste momento que representamos a esperança para os moçambicanos. Por quê? Porque a própria história da Anamola, conforme diz o nosso hino, nós já éramos combatidos antes de nascermos. É por isso que neste momento, praticamente, aquilo que é o status quo da política nacional, todos eles olham para a Anamola como um grande adversário. Por quê? Porque somos o único partido que ainda coloca a bandeira do interesse público acima de todos os outros interesses. Estamos disponíveis a dar a nossa vida, a dar o nosso suor, a fazer o maior sacrifício de nós próprios para defender o interesse do povo. Então, é isto que nós queremos para o país, é isto que nós queremos para Moçambique no próximo ano. Nós queremos um país que sirva aos moçambicanos, que os moçambicanos tenham orgulho de ser moçambicanos, que as riquezas deste país sirvam aos moçambicanos e não sirvam a alguns moçambicanos. Como vocês sabem, existe agora um estudo que foi feito que mostra que em Moçambique não só temos alguns milionários, portanto, temos também os tais chamados centimilionários, portanto, pessoas que têm acima de 100 milhões de dólares dentro desta miséria toda que nós temos neste país. Agora, o Banco Mundial lançou um estudo que mostra que Moçambique está, neste momento, entre os 2 países mais pobres do mundo, com as piores condições em termos de desenvolvimento humano do mundo. É incrível para um país que é um dos mais ricos em termos de recursos naturais, mas em termos de desenvolvimento humano, em termos de condições de dignidade humana, é um dos piores países do mundo. Portanto, é realmente uma vergonha, é realmente uma tristeza, um regime que está há 50 anos e diz que quer se manter no poder quando a única coisa que criou ao longo de 50 anos foi exatamente arrastar e lançar os cerca de 34 milhões de habitantes para a completa miséria e tragédia. E criar este país, a imagem projetada no mundo como país dos raptos, como país dos sequestros, como país da alta corrupção, como país das dívidas ocultas, como país que neste momento está a braços com o terrorismo, está a braços com diversos tipos de crimes, rapto de mulheres, tráfico de órgãos infantis, tráfico de menores, prostituição infantil, tantos outros crimes. Hoje, esta aqui é a grande imagem do Moçambique. E não é isso que nós queremos. Portanto, caros amigos, eu venho aqui para dizer
dar-vos uma mensagem de esperança. Uma mensagem de esperança que é: ainda temos alguém que lute para este país. Ainda temos pessoas que têm Moçambique no coração e pessoas íntegras. Pessoas que têm todo o seu património, toda a sua energia, toda a sua capacidade, digamos assim, determinados a entregar isso para defender o povo moçambicano, para que o povo moçambicano seja feliz, para que o povo moçambicano seja próspero. E é possível. E acreditem vocês, esta miséria em que Moçambique se encontra, essa situação que o país se encontra, não é uma fatalidade. Na verdade, nós hoje deveríamos estar a sermos referidos no mundo como uma nação próspera. Nós hoje devíamos estar aquilo que a Etiópia também está a fazer, um país que ainda há algumas décadas atrás era um país de fome, de guerra, de miséria. Hoje a Etiópia está sendo considerada como o Dubai da África. E nós temos muito melhores condições que a Etiópia para prosperarmos, para darmos melhores condições de vida ao nosso povo. Portanto, é possível que a nossa nação seja uma grandíssima nação. Portanto, você não desanime. Eu quero que nós continuemos com esta força, com esta esperança e saber que a partir de 2026 há esta luz que está a vir para iluminar Moçambique. Das trevas que cobriam o nosso país, esta luz está cada vez mais próxima. E você e eu temos de estar juntos e todos unidos. E quando o povo está unido, não há nada que possa quebrar um povo determinado a se libertar. Não há nada que possa quebrar um povo determinado a se desenvolver, a prosperar. Não há nada que possa quebrar isso. Então, esta é a minha mensagem deste final do ano para todo o povo moçambicano. Como fizemos hoje e fizemos ontem, passamos banca a banca, passamos porta a porta e aquilo que nós chamamos de boas festas, porta a porta, boas festas, peito a peito, abraçando, gritando, chorando com o povo. E é isto que a Ana Mola vai fazer e é isto que o Venâncio vai fazer. Vamos chorar onde o povo estiver a chorar. Vamos andar onde o povo estiver a andar. Vamos correr onde o povo estiver a correr. Nós vamos onde o povo disser para nós irmos. Nós estaremos onde o povo disser para nós estarmos. Este é o compromisso que nós estamos a fazer com o povo moçambicano para o ano 2026. E continuarmos a ser essa voz que vai realmente se expandir, gritar sempre que os direitos do povo estiverem em causa. Então, caros amigos, se me permitem, então, esta aqui é a mensagem que queríamos deixar para o final do ano 2025 e para 2026. Portanto, boas festas, um ano novo muito próspero, um ano novo que traga mudanças efetivas, que traga prosperidade para os moçambicanos, mas acima de tudo, um novo compromisso de luta, um novo compromisso de resistência, um novo compromisso de que não vamos godolar, que vamos continuar a lutar pelo povo. Então, feliz ano novo para todos os moçambicanos, para todo o Chitsungo de Moçambique. E como nós dissemos, com Ana Mola, Ana Malala e Ana Malala. Um forte abraço a todo o povo, um beijo e tchau!